Boa tarde, amados e amadas do Senhor. O nosso maná desse dia de hoje, do nosso pão diário e o nosso devocional, eu vou estar falando para vocês sobre o livro de Esther. Vou fazer um resumo de um pouco do que eu entendo que Deus traz ao meu coração e quero passar para vocês, né? Essa história de Esther. Bem assim, vai ser bem assim abreviado, mas que o Espírito Santo de Deus traga sabedoria ao meu coração de eu saber passar para vocês um pouco do livro de Esther, né? Em que a palavra de Deus diz no livro de Esther sobre assim, que foi a história de um rei Assuero da cidade de Suzã. Esse rei, ele fez um banquete na qual a rainha Vaste não compareceu. Então ele, para não ser desmoralizado e decepcionado e desrespeitado, decretou que jamais ela entraria à presença dele, o rei. Então aqui a rainha Vaste, porque naquele tempo, quando o rei Assuero ele convocou uma festa no seu palácio. A rainha Vaste, quando o rei mandou que chamasse ela à presença dele, ela não obedeceu. Ela queria estar na festa dela junto com as mulheres, e isso provocou ira ao rei. Então, por isso que o rei, ele decretou que ela jamais entraria na presença dele. Então o rei ordenou que trouxesse ao palácio, né, todas as moças virgens e de boa aparência, e que fosse formosa das províncias de todo o reino de Suzã. Então a moça que cair no agrado do rei ficaria no lugar da rainha Vaste. Então na cidade de Suzã havia um homem com o nome chamado de Mordecai, que criara, né, a sua prima como filha, né? O nome dela se chamava Esther, né? Que por sua vez esse tio dela mandou que ela entrasse no palácio como Radassa, né? Ela não tinha pai nem mãe e Mordecai era supostamente seu primo, porque ele cuidou dela, que no caso ela foi filha do tio dele. Então, por isso que, por sua vez, eu deduzo que seria a prima dele, né? E estava aos cuidados dele. E ele tinha ela como filha. Então, essa jovem era bela e formosa e de boa aparência. Ela foi levada ao palácio e ficou aos cuidados dos eunucos, que eram os guardas das mulheres. Então, e aí começou a cuidar dela e passou a dar a ela ungüentos. E de todas essas moças apressou em cuidar de Esté, pois era mais formosa, né, sobre todas as moças do reino. E sabia que ia agradar aos olhos do rei, né? Então, chegando a vez de Esté, que por sua vez foi dado o nome como Radassa, quando chegou a vez dela ir à presença do rei, ela foi vista bem aos olhos do rei, e o rei viu nela mais benevolência do que nas outras virgens. Assim o rei então casou-se com Esther, né? E colocou sobre ela a coroa. O rei ainda não sabia a linhagem de Esther, que era uma judeia. Então, no palácio, confiava, Amã conspirava, eu falei errado, desculpa. No palácio, Amã conspirava contra o rei, querendo matar-lhe, envenenando. Mas o tio de Esther, Mordecai, que tinha ela como filha, né, ouviu
uma conversa de que estavam planejando matar o rei, né? Então Mordecai avisou a tempo a rainha Esté e ela não deixou o rei tomar o vinho envenenado. E como e com a descoberta mataram e enforcaram, né? Esses que haviam, né, tentado matar o rei. E com a descoberta mataram eles, né? E isso foi registrado no livro das crônicas perante o rei, porque foi escrito no livro das crônicas, e até por sinal colocaram o nome, né, de Mordecai, que foi o que havia descoberto, e o rei ainda não sabia quem tinha sido a pessoa que tinha, né, descoberto tudo isso e que tinha protegido ele. Então Amã, né, enraivado com Mordecai, falou mal dos judeus ao rei e que não cumpria as ordenanças da tradição do seu reinado e pediu ao rei que decretasse a destruição de todo o povo judeu e deu-lhe o anel que, onde carimbasse e selasse, teria autorização do rei. E sem o rei saber que a sua esposa era judeia, né? E que estava decretando tanto a morte da sua esposa como de todos o seu povo, que ele não sabia que ela era a Judéia. Então, isso chegou ao conhecimento da rainha Esther. O que foi que ela fez? Ela não queria que nem ela, nem o povo dela fosse morto, né? O que foi que aconteceu? Então Esther convocou o povo a orar e jejuar por 3 dias pela vida dela. Tanto ela jejuaria, como ela pediu para que o povo jejuasse durante 3 dias, para que antes que ela chegasse à presença do rei, né? Porque naquele tempo tinha era assim decretado assim em que o rei ficasse algumas vezes sem estar com as suas, né, tanto com suas concubinas quanto sua esposa. Então não se podia chegar à presença do rei sem autorização dele. Então tinha vezes que ficava até 30 dias sem elas chegar até a presença do rei. Então para que Esté, né, que foi dado como o nome de Radassa, ela, para se chegar até o rei com autoridade, ela precisava jejuar, né, para que Deus a protegesse, né, tanto ela quanto todo o seu povo. Então, quando chegou o terceiro dia, né, do jejum, ela compareceu até o rei. Então, Esther, ela contou tudo ao rei, o que Amã havia, né, tentado sobre a vida do esposo dela, que queria matar-lhe. Então o rei enviou, decretou, né, a morte de Amã. Então, o que aconteceu? Ela, aqui, amados, é porque eu estou aqui é, tentando esmiuçar mais para explicar melhor para vocês. Então, aqui, o rei enviou Esther. Então, o rei ouviu. Ah, não, desculpa, amadas. Então, o rei, ele ouviu a Esther e decretou a morte de Amã, né? E mandou que honrasse o seu tio e lhe desse todas as honras e merecimentos, né, que se tornou até o superintendente da casa de Amã. O rei autorizou colocar Amã na própria forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então Amã, queridos, ele tinha preparado uma forca para fazer a cama de Mordecai para o rei, né?
pensando que o rei ia mandar matar Mordecai. Então, isso, a Amã mandou fazer essa forca, né? Que quando o rei soube de tudo que ele havia feito, quem morreu nessa própria forca foi o próprio Amã, né? Então, é, depois de tudo isso que aconteceu, que o rei ele foi ler o decreto lá, as escrituras e viu que tinha visto lá que foi Mordecai quem protegeu e livrou ele, né, da morte. Então, o que foi que o rei mandou fazer? O rei mandou que honrasse a Mordecai, colocasse vestes reais e que ele fosse passado pela praça com todas as reverências, né, de uma pessoa de honra, né? Então foi aí que tudo aconteceu com as honrarias, né, que ele deu a Mordecai e assim é, quando Mordecai, conversando com a rainha Esté, chegou ao conhecimento do rei, em que lembraram ao rei do decreto que Amã, com autorização do rei, usando o anel dele, foi decretado a morte dos judeus. Então, quando o rei naquela época dava uma ordem, ele não poderia voltar atrás. O que foi que aconteceu? O rei, depois que ouviu a rainha Esté, né, e soube de toda a história e tal, ele disse para a rainha Esté que Mordecai convocasse, mandasse cartas, né, para as outras províncias, de que os judeus iam lutar pelas vidas dele. Então, o rei deu esse anel a Mordecai, fez essa carta e mandou para todas as províncias. E assim, por sua vez, aconteceu de destruir todos os inimigos dos judeus. Inclusive Mordecai ou inclusive Amã foi enforcado e todos os seus filhos foram enforcados. E o que que aconteceu nessa história toda? Toda a província, né, ficou sabendo de toda essa história, de tudo isso que aconteceu, e que o povo judeu ele foi abençoado e que o povo judeu ele recebeu a sua vitória. O rei viveu feliz com a rainha Esté, que foi dada o nome de Radassa. Mordecai foi honrado. Mordecai foi honrado por toda a província. E assim a história de Esté quer passar para mim e para você que muitas das vezes precisamos orar, jejuar para que Deus ele nos ouça, para que Deus ele nos dê a vitória. Então, queridos do Senhor, isso prova que a oração e o jejum é forte. A rainha Esté, para se chegar ao rei, ela precisou jejuar. E Deus deu vitória à rainha Esté. Deus deu vitória ao seu tio Mordecai, né? Então, como Deus deu vitória a ele, deu vitória a todo o povo judeu, né? Que eles comemoraram e foram felizes. Então, hoje não é diferente nas nossas vidas. Precisamos orar, jejuar quando preciso for, né? Temos que acreditar, temos que dobrar nossos joelhos e acreditar de que tudo vai dar certo, de que Deus é conosco, né? Então, a oração, a palavra de Deus diz que a oração muito pode em seus efeitos. Então vamos orar, vamos acreditar mais nas providências do nosso Deus. Amém? Assim eu deixo essa mensagem, a reflexão, e que vocês possam também meditar um pouco nessa história de Esther, né? Que é um livro assim, muito assim maravilhoso, em que vemos que eles tiveram vitória, né? Então, aqui o finalzinho diz assim, ó:
pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero. Ó como Mordecai, ele foi honrado. Ele foi o segundo depois do rei Assuero, o grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, né, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Então vamos lutar por nossas vidas, vamos orar, acreditar, vamos assim ajudar quem precisa, vamos orar, vamos unidos, né? Vamos vencer, porque um povo de Deus, né? Quando nós estamos unidos em oração, acreditando, né? Vamos vencer todas as barreiras. Você, amado irmão, irmã, que ainda não tem uma igreja, que ainda não tem uma vida espiritual diante de Deus. Ó, queridos do Senhor, busque a Deus enquanto você pode achar, porque a palavra de Deus, ela é boa, vive e eficaz. Então, queira ser resgatado pelo Senhor Jesus e ter as suas vidas salvas diante de Deus, né? E que Deus ele possa ouvir suas orações e que sua alma, né? Seu espírito venha a ser salvo diante de Deus e quando é que um dia quando Jesus voltar ele venha levar a mim, venha levar você para junto dele e morarmos com Deus. Amém? Assim eu deixo essa mensagem do dia de hoje e agradecendo, né, a todos vocês que dão crédito a ouvir a voz do Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas hoje e sempre. Amém?